Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama Educa, como sempre aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família, às quintas-feiras, 21 horas. No primeiro bloco eu falo sobre um assunto e no segundo eu respondo e-mails. E hoje o assunto é brigas entre irmãos. Por que será que os filhos brigam tanto? Será que a educação atual favorece com que os irmãos briguem tanto entre si? Pois bem, se não for filho único que não tem com quem brigar e acaba brigando com os pais, acabam impondo as suas vontades, então acaba não tendo pessoas da sua idade e aí acaba tiranizando os pais. E os pais querem ser amigos dos filhos, em vez de educarem os filhos, de repente, esta relação de brigas dentro de casa acontece desde cedo, já com crianças pequenas e seus pais, se a criança for filho único. Agora, se forem vários irmãos, aí o relacionamento começa a complicar, porque a tendência hoje é que os filhos sejam considerados como se fossem únicos, porque cada um tem o seu jeito, o seu temperamento, todo um cuidado especial. E aí, todas elas, cada um à sua maneira, elas vão criando um vício de que o que ela tem vontade é mais importante do que a vontade das outras pessoas. Se duas crianças têm vontades e as duas acham as suas próprias vontades mais importantes, o que vai acontecer? Vai ser uma disputa. Os dois não fazem uma composição e vira a questão do ou e não e. A composição é quando os dois se combinam e trazem um resultado comum. A competição é briga quando ou é eu ou é o outro, não tem essa história, sabe? Ou ele se submete ou ele se impõe. E aí a história tem mostrado que aquele que consegue se impor em primeiro lugar acaba favorecendo sempre essa posição, porque o outro acaba aceitando ser o segundo e cria uma relação de folgado sobre um sufocado, o agressor contra o agredido, uma espécie de bullying. Porque o mais frágil, aquele que deixa o outro fazer as suas vontades, acaba sendo uma pessoa muito abusada e não reage. E aonde está, então, a educação? A educação está faltando para esses pais poderem educar seus filhos para a convivência. Hoje não é difícil encontrar pais que não conseguem se compor para dar uma mesma ordem para um filho. Acaba, então, um desmerecendo o outro numa competição, cujo resultado final coloca o filho como juiz, quem é que tem razão, e os pais disputando entre si quem é que o filho vai dar razão. Então, de repente, aquele que deveria ser educado pelos pais acaba sendo aquele que vira o juiz dos pais, não é? Moral da história: este filho não sabe compor e acaba sendo uma pessoa que copia o exemplo dos pais e não compõe com os próprios pais, e aí impõe ou a minha vontade ou a sua. E como crianças não medem as suas vontades, vão impor as suas vontades. Eu não estou falando das brigas antigas, de duas gerações atrás, onde os pais tinham vários filhos, 5, 6, e aí quando a briga surgia, era uma questão até de muita proximidade, é de um filho querer se destacar em relação ao outro. Sempre há aqueles mais folgadinhos, outros mais sufocados, sempre aquele que é espaçoso,
E aí, se os pais não tomam uma medida, se existe uma briga, e aquele que argumenta mais acaba ficando com a razão, e aquele que não argumenta, ou já está cansado de argumentar, ou não quer nem argumentar, ele acaba perdendo a razão. Com isso, então, os pais também deixam de estabelecer limites em relação às vontades dos filhos. O que diz a civilidade ou a cidadania é que a vontade de um termina quando restringe a vontade do outro. Tem que chegar num limite, numa área fronteiriça, além do qual a vontade não pode ultrapassar, senão fica um domínio sobre o outro. Pais que não determinam esse limite, por exemplo, se os filhos começam a brigar, não cabe aos pais descobrir quem tem razão ou quem não tem razão, porque aí vai depender da capacidade de argumentação. Brigou, os dois estão errados. E ponto final. Não quero que briguem, os dois perdem porque brigaram. Quem briga perde razão. Mas anteontem, mas quando era criança, aí vai. Todos os pais que quiserem saber a origem da briga, perdem sua força. Então, brigou, os dois perdem, ou os dois começam a conversar e entram no acordo, ou senão o que perdeu não vai ser recuperado mais. Se os dois brigavam por um brinquedo, acabam de perder o brinquedo porque brigaram. Agora, só vai devolver o brinquedo se os dois entrarem no acordo, até então, aí eles combinarem e para com a briga, um brinca um pouquinho, outro brinca um pouco, ou troca-se brinquedos entre eles, mas começa a fazer a negociação. Hoje, os pais querem ser amigos dos filhos, mas são amigos esquisitos, porque sempre só cedem. Eu nunca vi amigos só ceder. Pais têm que ser educadores e não amigos. Então, a briga entre filhos hoje, de crianças, é por simples falta de educação, por simples falta de saber dominar a sua própria vontade e não querer impor essa vontade aos outros. Por isso que, mesmo que ele não tenha irmãos, ele vai para a escola e briga com os coleguinhas. Não sabe fazer composições. Então não está criando para ele ser uma pessoa civilizada. Com o tempo aprende. Mas até aprender com o tempo, quantas pauladas ele não vai ter que levar dos amigos? Não está certo isso? Isso os pais têm que ensinar. Ensinar a se relacionar. Se um filho faz algo errado, não é para os pais mudarem o mundo para transformar esse erro em certo. Os filhos costumam ir para a escola, aprontam na escola, reclamam para os pais, aí os pais que vão para a escola querem que a escola se adapte à condição psicológica do filho. Então não põe na escola. Corrige o filho primeiro. Porque se for para mudar a escola, é como se dissesse, vai casar, mas vai ter que instruir como o cônjuge vai ter que lidar com o seu filho. Vai pegar o emprego, vai ter que conversar com o patrão, para o patrão lidar diferenciadamente com aquele filho. Sabe, quando ele teve cachumba quando era criança, ele teve um trauma de infância, então ele não pode ser explorado, tem que só trabalhar 5 horas por dia. Não existe isso. Então, para parar com as brigas, se brigar, os dois perdem razão, ponto, e perdem porque estavam brigando. Os dois querem sentar no banco da frente do carro, brigou, os dois para trás, acabou a história. Ou vocês entram no acordo e combinam como vocês vão fazer, enquanto não entrar no acordo, ninguém senta na frente, acabou. Se os pais fizerem assim, estão ensinando os filhos a se comporem. Agora, se os pais começam a falar, não, ontem você veio, agora é a vez do outro, então vem uma espécie de determinação, aí eles vão brigar até o pai interferir para falar alguma ordem para os dois. Né? Não. Brigou, perde o lugar. Para aprender a não brigar. Esse negócio de brigar e um levar vantagem, né? Aí o outro olha para trás, o pai esqueceu que combinaram que um dia sim, outro dia não, sabe?
E aí, outro dia eles trocaram, foi 2 dias seguidos, aí no terceiro dia um quer usar outra vez e o pai foi a mãe que levou e não sabe das situações, vai impor uma regra que só o pai conhecia. Eles fizeram trocas. E depois aquele que ganhou vai na frente e fica olhando para trás, fazendo caretinha, gestos feios, para dizer se ferrou, bem feito, bem feito. Não pode fazer isso. Então os pais acabam estimulando a briga entre os filhos. E filhos que brigam entre si, eles são mais cruéis do que briga entre amigos, porque o amigo para a briga separando. Os filhos são obrigados a conviver. Você imaginou você brigar com uma pessoa e ter que sentar na mesma escrivaninha todo dia lá no trabalho, juntos? É isso que acontece. Por cima da mesa em ordem, embaixo da mesa estão se chutando, não é? Então, briga entre irmãos é pior que entre amigos, porque os amigos encontram uma solução. Ou não encontra mais, ou deixa barato, ou sabe que o fulano é assim, então para determinados programas chama, para outros não chama. Agora o irmão, quando está grudado, não tem muito como. Tem que ensinar. Para evitar briga entre irmãos, tem que ensinar. Primeiro, os pais têm que entrar no acordo entre os dois para serem coerentes, para passar essa coerência, tanto pai quanto mãe, aos seus filhos. Porque os pais fazem diferenças entre os filhos. Depois dizem que tratam os filhos iguais e não entendem porque os filhos brigam. Fazem diferenças. Num programa eu já falei sobre ex-pai. No próximo programa eu vou falar relacionado a pessoas que eram de um jeito e viraram de outro. Seja mãe, seja irmão, seja quem for, sabe? São pessoas que deixaram de ser o que são, mas continuam sendo chamados como eram, né? Aí que surgiu aquele programa Ex-Pai e aquele outro programa da semana passada, Ex-Mãe, tá bom? Até já, para o segundo bloco. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco deste programa Quem Ama, Educa. Vou responder e-mails neste bloco. O primeiro e-mail que eu vou responder vem da Beth. A Beth tem uma netinha com 1 ano de idade. A nora e o filho se separaram e agora a nora só deixa o pai ver a filha dele, minha neta, por ação judicial. Eu, avó, não quero entrar na justiça para ver minha netinha. Teria alguma outra forma? Olha, lamento dizer, mas quando o casal briga, parece que eles se tornam tão birrentas quanto crianças irracionais. E aí quem é ligado ao marido, seja amigo, parente, quem for, também cai assim no mal olhado da ex-nora. E vice-versa, Falou alguma frase a favor de um deles, vira inimigo da outra pessoa. Então, é impressionante como uma separação mexe com toda a rede das pessoas. E isso de não deixar a filha ver o pai ou ver a avó, é uma judiação com a criança. Esse é um espírito vingativo que nada constrói o filho, quer dizer, separou-se como cônjuge e atingiu-a como mãe. Quer dizer, está usando a filha contra o pai e toda a sua família. Infelizmente, a justiça até hoje dá muito mais razão à mulher, como costuma acontecer, do que ao homem. O homem, em geral, não tem tanta razão assim, mas hoje está aumentando o número de mulheres que não têm razão e usam dessa vantagem de ser mãe para atingir o ex-marido. Se você entrou nesse jogo, olha, vai ser muito difícil. Eu não quero desencorajar para dizer que é impossível, mas tenta encontrar em outros lugares, né? Saiba onde frequenta, tipo escola, lembra do aniversário, manda presente, sabe? Mantém o contato. Agora, somente quando ela crescer, é que ela poderá reconhecer assim isso, se a mãe não fizer a alienação parental, que é
eliminar psicologicamente a figura do pai, falando mal dele e de toda a família. Então, uma alienação familiar da família do pai, sabe? É muito complicado isso. Essa pessoa pediu anonimato, então vou chamar de anônima, que gostou muito do programa que eu falei sobre ex-pai. E ela é maltratada constantemente pelo marido, que agride na frente do filho. E ela não tem condições de sair para pagar aluguel. Foi uma péssima escolha de marido, mas ela diz, amo meu filho demais, ele é a essência da minha vida. Então, anônima, você tem que tomar cuidado, porque o filho não pode ser super protegido a ponto de se prejudicar, porque você vai se dedicar inteirinha, voltada para o seu filho, e às vezes ele não precisa de tanto. O melhor mesmo é você continuar a sua vida, vai tocando direitinho, trabalhando, fazendo o seu pé de meia, para poder se tornar independente, mas não é eliminando o pai que você vai conseguir. Você fez uma péssima escolha, mas essa escolha deu produtos e esse produto é para o resto da vida, que é o seu filho. E o seu filho tem pai. Não vai fazer como a pessoa do meio anterior, que não deixa ver o pai e aí, de repente, vai chegar uma hora que essa menina vai sentir falta de pai. E nenhuma pessoa sozinha, seja pai ou mãe, substitui a outra mãe ou pai. Tá bom? A Fátima tem uma filha de 16 anos que quer namorar um rapaz de 25. E o rapaz de 25 parece ser muito bom, quer se apresentar e dizer que quer namorar e não quer fazer nada escondido. E aí a mamãe Fátima entrou em pânico. Como que a minha filha de 16 anos vai namorar um rapaz de 25? Ô mãe, a situação não é tão complexa assim. Você vai ser, com a sua filha de 16 anos, uma mãe de garota que tem 16 anos. Tem situações que ela pode sair, situações que ela não poderá sair. Não é porque o outro pode que a sua filha vai poder sair. Então, o namoro vai se reduzir à idade de 16 anos. Explica bem isso, que não vai ter baladas, viagem sozinha, dormir na casa do namorado, essas coisas. Não vai ter, não. E aí, provavelmente, se ele for uma pessoa realmente bem intencionada, vai achar que faz parte da boa formação da futura esposa dele e vai aceitar. Se ele não aceitar, então ele era só um bom de bico. Sabe, eu vou fazer tudo, e no fundo ele não estava lá muito bem intencionado, bastou colocar uma regra para ele não cumprir, né? E aí você já sabe qual é o futuro do relacionamento, tá bom? Você não tem culpa, mas logo terá se você não estabelecer esse relacionamento e não se abrir com seu marido. Veja, você não é mãe sozinha, você tem marido, ela tem pai. Você não pode esconder isso do pai, você tem que contar para o pai e para ver o que o pai também, que atitude o pai vai querer tomar. Impressionante como um rapaz de 25 anos, se tivesse que conversar com o pai, ele já vai ficar mais cuidadoso, tá bom? Infelizmente, a mãe ainda continua sendo vista, assim, de uma certa maneira, sem tanta autoridade sobre a filha quanto o pai. Tudo mudou, mas essa relação ainda existe a força do pai. A Merit M, o ex-marido está distanciando dos filhos de 9 e 3 anos. Não liga para saber como estão, super desinteressado, saiu do emprego para ir morar com a nova namorada no interior e nem liga para os filhos. Será que eu digo para eles, a mais velha, a filha mais velha, gosta muito dele? Meire, você não tem muita culpa sobre o filho da situação que aconteceu, porque é uma briga conjugal. Mas você omitiu o fato de mostrar que tem um pai que trocou você por uma outra mulher, isso. Agora, o que você não pode é crucificar o pai. Ele tem lá as suas razões, mas não é você que vai
dizer todas as suas mágoas e vender a sua dor para os seus filhos. O que você pode fazer é a realidade. Ele está morando no interior com uma outra pessoa. Se vocês quiserem, vocês mandem carta. Aí o endereço lá, a gente procura saber e tudo. Agora, ele não está querendo saber de vocês. Pode falar assim, porque é 1000 vezes melhor essa realidade do que qualquer outra desculpa que você tenta poupar, que você tenta tornar o homem bonzinho, ou que você tente tornar esse homem um bandido. Não é assim. Os filhos vão saber como se aproximar do próprio pai, desde que você não sobrecarregue os filhos com a sua carga de mágoa, de dor, de tristeza que ficou, de raiva que ficou contra esse ex-marido, tá bom? A verdade é o caminho mais verdadeiro para resolver esta situação. A Janine, que é uma filha de 8 anos, está muito agressiva. Chama atenção, aí ela enfrenta, né? Agora, se não chama, ela monta em cima. Então, colocamos um quadro de tarefas para ver se ela cumpre, porque ela não quer fazer nada. Olha, se a menina tem 8 anos, ainda é menina, ela não entrou na puberdade, está começando a entrar na puberdade, na fase de querer se manifestar. Então, se fizer um quadro justo, os dois combinando, basta pedir que se cumpra. E no que não cumprir tem consequências. Para de brigar, porque não é discussão que leva à luz. O que leva à luz é fazer a compreensão do que está acontecendo. O que está acontecendo, ela deve estar insatisfeita com o tipo de mãe que você está sendo, e você acaba ficando mais insatisfeita pelo tipo de resposta que você dá, e isso começa a crescer, 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 e às vezes, então, uma situação muito simples acaba virando motivo de briga grande. A briga não é por aquilo, é porque já antes, dentro de vocês, já estão com o espírito aguerrido. Então, se fizerem uma proposta, cumpra, não só para que ela tenha que arcar com as consequências, mas você também arque se você não cumprir a sua parte. Aí sim, você pode cobrar dela obrigações, assim como você a tem, né? Você tem obrigações com ela. Ela também terá que ter obrigações com você. Ela não será eterna criança sempre dependendo de você. Se sempre depender, vai brigar pela independência. Agora, se tornar independente com responsabilidade, você vai ter uma filha aliada e não uma adversária. Tá bom? Chegou o momento, professor. Eu acho interessante que os professores saibam o seguinte, que quando um aluno vê, ele já forma uma imagem. Quando o aluno escuta o que o professor fala, ele tem que traduzir o que ouve para formar uma imagem. Então dá um trabalho medonho. Então o melhor é você, quando fala, tenta já falar de um jeito que facilite a formação da imagem, porque aí a pessoa fica atenta. Se começar a complicar muito, ela vai olhar para outras situações e vai se interessar por um mosquito que está voando, por uma conversa que está adiante ali. Então, a melhor maneira de uma aula falada, o aluno se distrair, é o professor falar de um jeito que o aluno não compreenda. Porque tem que formar imagens. Agora, quando é um visual só, aí não precisa nem formar imagem, porque a imagem já está pronta, aí prende mais tempo, né? Se você souber dessa dica, provavelmente você vai acabar com as explicações muito longas, que são antipedagógicas, tá bom? Até lá, até semana que vem, e até lá nós vamos pensar bastante sobre essa questão do olhar e do ouvir do aluno. O aluno, quando está ouvindo, ele tem que olhar em você. Se ele só está olhando em outro assunto, ele pode logo, a atenção dele, em vez de estar voltada para o ouvido, vai para o olhar e aí você perdeu a sua explicação. Tá? Até a semana que vem e conto com você. Tchau, tchau.